Olá, sejam todos bem-vindos ao Mascarim Podcast. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo, poder, força. E se eu fosse você, ficaria com a gente até o final. Vamos falar dos nossos apoiadores, Carmen Stephens, Hashimitsu e Melissa Barros, Atelier. Gente, hoje eu tenho aqui duas mulheres, duas empreendedoras, com uma carreira incrível, com uma trajetória que elas vão falar muito para vocês de como elas chegaram aonde elas estão. Roseli, proprietária da OTZ, e Amanda Almeida, consultora financeira internacional. Hoje a gente está chique aqui, gente. Meninas, bem-vindas. Um prazer receber vocês aqui no episódio do Mascarim Podcast. Muito obrigada pelo convite. Maravilhoso estar aqui com pessoas maravilhosas em Marília, São Paulo, no podcast Mascarim. Thank you. Ó, soltei o inglês. Boa noite a todos. É uma alegria para mim, viu, Andréia, fazer parte do podcast e tenho certeza que será bênção para todos nós. Isso mesmo. E a gente quer conhecer um pouquinho de vocês, de como começou, dessa trajetória, dos desafios que vocês encontraram para chegar aonde vocês estão hoje. Eu sei que não deve ter sido nada fácil, né? Porque a trajetória da gente que começa lá, que tem que desbravar, às vezes, né, o ramo que nós estamos. Então, é sempre desafiador. Então, quero começar, Roseli, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, do seu início. André, eu quero começar falando quem é a Roseli. Isso. Eu sou nascida em Marília, tá? Então eu sou filha aqui da nossa terra mesmo. Natal é Marília. E filha de... Meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica. Então, assim, de famílias bem humildes começamos, né? E eu acredito que a OTZ, ela faz parte da nossa vida, da minha história, porque quando a gente casa, eu acho que é aí, a partir daí que a gente começa a construir uma história de verdade nossa, né? A partir do momento que você sai do ninho dos pais e que você passa a construir a sua história. E a OTZ, já vou arrastar a OTZ para cá, para o assunto, ela começou já desde o início, de quando eu me casei. Então, eu quero dizer assim que a Roseli é uma menina simples, humilde, que começou de uma família de pais bem simples, com poucos recursos, mas que no longo aqui agora da nossa conversa, vocês vão conhecer um pouco mais dela, dessa história, de como chegamos até aqui, e não vou me prolongar agora para a gente depois nos estender aí Tem muito bate-papo hoje. Bastante papo. Senão, se deixar aqui, eu já não dou mais a falar. Se precisar, a gente faz 2 episódios hoje. Aqui falando e tentando resumir. E você, conta um pouquinho, gente. Ela é internacional, ela mora nos Estados Unidos já há anos. Conta um pouquinho pra gente aí desse início. Então, meu nome é Amanda Almeida, sou casada, tenho 3 meninas. Olha só. Meus pais decidiram que a oportunidade era ir para os Estados Unidos. Moro lá já há 25 anos. E também não foi fácil. Meu pai, ele veio da roça do interior de Minas Gerais, Divino das Laranjeiras. Olha. Então, são muitas histórias que ele me contava, né? E a minha mãe do interior da Bahia. Eu acho que vocês já ouviram falar de Jequié. Jequié. Também não teve uma infância fácil porque os meus avós faleceram. Então, o motivo que ela foi para Belo Horizonte, porque eu nasci em Belo Horizonte, foi porque quando os pais faleceram, tinha um tio que morava lá. Então, ela não tinha opção, porque era menor, ela foi para Belo Horizonte. E indo para os Estados Unidos, o meu pai foi em 1999 e o restante da família foi em 2000. Porque em busca do sonho e de uma oportunidade. Ele via que aqui ele sentia como pai de família, já com 2 empregos, ele trabalhava numa multinacional em que as coisas mudaram,
Na época, ele falou assim: não vejo mais oportunidade de crescimento, então eu vou fazer a minha história. Foi como tudo começou. E aí a família toda migrou para os Estados Unidos. Olha só, que incrível. Sim. E quando vocês começaram, vocês tinham um propósito de vida já, você e o esposo? Quando que nasceu essa vontade de empreender? Como que foi esse início? André, eu vou ser bem sincera, tá? Quando você me faz essa pergunta, me vem um episódio na minha cabeça, sabe? Quando você se depara com uma situação muito difícil, você tem a escolha ou desistir, né? Escolher desistir, ou avançar, ou Ou fazer algo enfrentar o diferente, desafio, né? enfrentar o desafio. Quando eu me casei com o Marcelo, nós nos casamos, eu falo que nós não tínhamos nada, casamos sem nada. Eu até brinco assim, falo assim, nós temos que casar mesmo com comunhão de bens, porque nós não tinha, imagina. Então eu me lembro que a gente foi morar na zona sul da cidade de Marília, numa casinha bem simplesinha, não tinha nem forro, era só na Ternite. E chovia muito, eu casei numa época de chuva. Então meus primeiros, porque eu casei em maio, né? Então você imagina, já deságua tudo, né? Aí chovia bastante e quando veio a primeira chuva, Andréia, eu percebi que a casa toda molhava, Não, toda molhada, toda molhada. E no nosso quarto, não importava onde você virava a cama, tinha as tinha goteiras goteira. que ficavam. Só que tinha um miolinho da sala que não chovia, aquele pedacinho ali não chovia. Então o que que eu fazia? Quando chovia muito, a gente arrastava o colchão e levava o colchão para a sala e ali a gente dormia. E uma noite choveu muito, muito mesmo. E eu nova, muito nova, recém-casada, inexperiente, comprei aqueles balde menor, sabe? Aqueles balde menorzinho. E da sala para o meu quarto tinha o banheiro. E a gente colocou ali o balde. Eu vou te contar essa história e vocês vão entender que vai fazer sentido com a sua pergunta. Dia já amanhecendo, vou tentar simplificar. Dia de amanhecendo, meu marido sai para ir no banheiro. O balde tinha enchido, porque o balde era pequeno. Quando ele tá voltando, eu tô deitada no colchão, no chão. Quando ele tá voltando, o dia meio amanhecer, sabe quando o dia tá meio turvo ainda? Meio escuro, meio clareando? Na volta, ele dá uma bicuda no balde. Sem querer, meio dormindo, sabe? Deu uma bicuda no balde. No que ele deu uma bicuda no balde, Andréia. Esse balde de água de chuva veio tudo na cara de quem? Nossa, Minha, que tava meu deitada. E eu fui Deus. acordada com um balde de água de chuva na cara. Naquele dia, naquele momento, eu pensei assim, o que que eu fiz na minha vida? Eu não posso falar a palavra que eu pensei, Aham. porque é feia. Eu pensei, mas eu pensei, o que que eu fiz na minha vida? Eu acho que o empreender começa aí, começou aí, sabe? Foi quando o dia terminou de amanhecer e eu falei assim, nós não podemos ficar nessa vida. Eu não vou conseguir construir uma família vivendo nessa condição. Ou eu desisto, eu podia catar minhas coisas e falar assim, mãe, ó, fiz besteira, me arrependi, Tô tô indo voltando. embora, né? Ou eu escolho o quê? Vamos junto construir algo diferente. Então eu acho que o empreender começou daí, Andréia. Quando a gente decide que vamos fazer algo diferente e que vamos mudar de vida. Mesmo a gente morando numa cidadezinha pequena do interior, a gente pode fazer diferente. E o Entendeu? desafio, ele faz Desafio. isso com a gente, né? Quando a Ele vida te nos desafia. impulsiona a ir à frente, a vencer os É, obstáculos. Eu vejo assim que exatamente isso. o desafio ele mexe muito com a gente, Com né? certeza. E a gente, não, eu vou ser capaz, eu vou conseguir, né? Ele nos incomoda. Na Exatamente. verdade, o desafio, ele causa, são assim, uma das maneiras em que ocorre a mudança na nossa vida. Sim. Ele causa uma dor em que algo mexe e fala assim: eu preciso acreditar que eu terei um futuro melhor. Exato. Sim. Então, aquela dor faz com que a gente mova. Então, aquele desafio, aquela dor, na verdade, eu acho que é Deus falando: já chegou a hora, vai. Comigo aconteceu isso. É o momento. A dor me desafiou a empreender. Foi exatamente isso. Que eu Exatamente. falei, não, eu vou fazer porque eu sou capaz. E
E deu muito certo. E você, fala pra gente, estava já nos Estados Unidos, como que foi a trajetória? Grande que até a Isiane fala, você esqueceu de falar isso. Desculpa, esqueci. Na vira e mexe, eu esqueci de alguma coisa que eu fiz ou alguma coisa que aconteceu, né? Como todo imigrante, eles falam que é subemprego, determinados empregos são subempregos, outros eu digo que é o início de todos. Então, eu não cheguei igual a maioria dos estudantes, dos imigrantes, a limpar a casa, trabalhar nessas outras coisas. Mas como eu estava nessa transição, me ofereceram um trabalho na época, que foi o meu primeiro trabalho, foi em uma cafeteria. Mas a necessidade, eu creio que eu destaquei tanto, em 9 meses eu já comandava os funcionários, e era uma franquia. Então, naquele espaço, eles já me ofereceram, já me deram toda a autonomia, eu já mexia com o financeiro, mas o dinheiro já me seguia. E eu já estava comandando aproximadamente 25 funcionários. Mas eu nunca parei. Eu escutava as pessoas falando: por que você lê tanto? Por que você estuda tanto? Por que você não está sempre no convívio da comunidade? Porque no exterior temos todas as comunidades de diversas culturas, né? Eu falava: porque o conhecimento ninguém me tira e eu sei o que eu quero. Então, deste trabalho, eu já consegui trabalhar numa empresa privada e logo em seguida fui para o Ministério das Relações Exteriores, eu passei e estava trabalhando no consulado brasileiro, no financeiro. O dinheiro persegue ela, tá vendo? Então, todos o financeiro. E eu sempre escutava, era muito engraçado que quando eu falo que ocorria a dança das cadeiras, que é quando os diplomatas e representantes têm que ir de um posto para o outro, sempre vinha uma nova chefia, um novo olhar. Até que quando eles chegavam até o posto e falavam: eu quero saber quem que é a mulher que está nas finanças. Até que eu liguei para um colega lá e falei assim: mas me explica uma coisa. Por que que já vem sempre direto atrás de mim? Ela fala assim: não, você já tem fama. Fala que você é a mulher do dinheiro e durona. Mas nessa trajetória tudo, eu tive sim que ter um pulso forte com eles, afinal, a transição do privado para o público é bem diferente. Mas o que que tinha? Eu tinha uma vida boa, eu tinha minha família, estava tudo em ordem, já tinha uma faculdade, já estava entrando no mestrado, mas um ponto me doía muito, que era a parte, sim, que era algo que eu e meu esposo queríamos e planejávamos. É o tempo de estar com as minhas meninas. É o tempo de estar com a família, porque me consumia muito. Então, certas coisas, certos valores, sim, faz, faz parte de mim. Então, eu podia dar tudo para elas, menos a minha presença. E a gente tem falado muito nos nossos episódios, com alguns convidados que a gente recebe, do equilíbrio que a gente precisa ter, né? Termos uma vida profissional, termos sucesso, né? Só que também temos esse olhar para a família, para a gente mesmo, que às vezes a gente esquece de se cuidar, né? E é exatamente isso. E o meu esposo sempre escutava, ele falava assim: olha, eu estou aqui por ti, você não precisa estar fazendo isso tudo, mas eu quero que você tenha o seu ponto de inflexão, resolva. Quando ele me falou isso, que estava 100%, a gente já sabia, já sentia no nosso relacionamento. Eu fui e falei: ok, é hoje. No dia seguinte, eu pedi demissão e comecei minha trajetória empreendendo, porque eu já tinha o conhecimento, já tinha informação, já tinha passado por 2 setores, tanto o privado quanto o público. Então, eu falei: sim, a hora é agora. É isso. Roseli, conta pra gente quais foram os pontos fortes aí quando vocês começaram a empresa, qual foi o desafio maior? Nosso desafio maior, Amanda, começou quando a gente começou a empreender já na internet, né? Que nós trabalhamos com a internet. No nosso início, no primeiro início, a gente era muito leigo. A internet era uma coisa muito. Há 10 anos atrás, imagina. A gente tinha pouco conhecimento. A gente já tinha pouco conhecimento. Então, quando a gente começou,
a gente entrou de cara. Eu e o Marcelo, nós somos muito intensos em tudo que a gente faz. Então, sabe quando você mergulha de cabeça nas coisas? Então, no nosso primeiro empreender na internet, a gente perdeu. A gente sofreu uma perda muito grande. E é aquilo que você falou. A dor nos impulsiona. Sim. A dor realmente foi um divisor de águas para nós, para a gente aprender. O que que aconteceu? Eu, como muitas mulheres, escolhi, né? A gente escolhe o que é aquilo que a Amanda estava falando agora. A família. Eu também tenho 3 filhas, Amanda, também como você, também tenho 3 meninas. E aí eu virei para o Marcelo virou para mim e falamos assim, vamos fazer, nós fizemos um acordo. Porque lembra lá atrás que eu falei que a gente veio de uma família muito simples? Uhum. Então, assim, meus pais não incentivaram a gente a estudar, porque a gente achava que aquilo não era pra gente. Faculdade, sabe? Sabe aquela mentalidade que medíocre, De escassez de mesmo, né? escassez, de que aquilo não é pra você? Então, nós casamos e tudo que a gente construiu foi realmente nós dois juntos. Então, quando eu tinha essa mentalidade, quando virou essa chavinha que a gente precisava fazer algo a mais e algo diferente, a gente entendeu que no nosso ramo, aquilo que a gente fazia, a gente não ia chegar em lugar nenhum, entendeu? Então, veio como a gente veio a ideia de começar a empreender. E no primeiro momento, a gente investiu muito, investimos tudo aquilo que a gente tinha. E a gente perdeu. E nessa perda, foi ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Assim, foi em 2013. Eu tinha minha filha, a minha segunda filha já era nascida, ela tinha 6 meses, 7 meses. E ela nasceu, ela é autista, minha filha do meio, e eu não sabia ainda que ela era autista. Então, imagina, ela chegou naquela fase de introduzir a papinha, e ela tinha muita rejeição àquela papinha, eu não sabia, entendeu? Então, tudo que eu dava para ela, ela vomitava. Entendeu? E não tem nada mais desesperador para uma mãe do que ver um filho doente e você não saber como resolver. Você levar no médico, você não achar o que ela tinha. Entendeu? E foi bem nessa fase que tudo isso aconteceu. O Marcelo também ficou doente, entendeu? A gente perdeu tudo aquilo que a gente investiu, porque a gente investiu errado, a gente começou errado, a gente não sabia, era inexperiente. E, e foi quando eu escolhi. Eu e o Marcelo, nós fizemos um acordo entre a gente. Falei assim: eu vou ficar com as meninas, vou cuidar da casa e você vai estudar. Nós vamos ter que estudar. Porque se você quer chegar em algum lugar na sua vida, gente, não tem outra saída. Você tem Tem que que se buscar capacitar, conhecimento. né? Você tem que buscar conhecimento. Às vezes tem pessoas que ficam, olham para você e falam assim: ai, né, eu queria ter a sua vida, mas queria fazer algo diferente, queria que a minha vida mudasse. Mas o que que você está Tem que fazendo? passar pelo processo. O que que você está fazendo? Existe um processo, É. né? E foi quando o Marcelo começou a estudar muito, entendeu? Eu comecei a segurar aqui a barra com a casa e as crianças, e foi assim que tudo começou. E um belo dia foi quando a gente perdeu tudo, foi quando o Marcelo sentou no computador e falou assim: aqui eu perdi tudo e aqui eu vou recuperar tudo. E foi estudar. E foi estudar e ele trabalhava no hospital. Eu lembro que ele entrava 8 horas da manhã e às vezes 4 horas da manhã ele estava indo dormir, Não. estudando a madrugada inteira. E eu com a menina chorando do lado de cá, segurando a barra, às vezes de porta fechada, para não atrapalhar. Então, assim, o empreender, quando se diz de um casal que nem a OTZ, que é uma empresa familiar, que é tocada por mim e pelo Marcelo, é realmente uma parceria. É realmente uma parceria muito grande. E essa dor de quando a gente perdeu tudo, de quando eu me deparei o Marcelo desenganado dos médicos, tudo aconteceu ao mesmo tempo. É, é mais uma vez aquela coisa que eu te falei, a escolha do não desistir e de perseverar. Você pode desanimar, querer desanimar e falar assim: ah, isso aqui não é para mim, isso Tá aqui muito realmente não pesado. é para mim, tá? Eu vou voltar para um balcão, vou ser vendedora de loja, o Marcelo era vendedor de tinta, eu era vendedor de roupa. Falei assim: então vamos voltar, gente, vamos voltar, porque isso aqui realmente não é para mim, entendeu? Aí é onde entra Deus. Tá? Eu não consigo falar da minha história, falar de tudo isso, do empreender, sem trazer Deus para dentro disso tudo. A minha fé é muito grande e foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus.
Esse foi um divisor de águas nas nossas vidas, entendeu? Quando você passa por uma escassez, por uma situação muito difícil, uma luta muito grande na sua vida, você entende que sem Deus você não vai conseguir prosseguir. Você vai estar em depressão, você vai deitar na cama, você fala assim, eu sou um fracassado, eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas quando você une Deus, a fé em Deus, e propósito, e princípios, Sim. né? Antes de começar as gravações aqui, nós estávamos falando sobre isso, sobre Aham. princípios. Eu acredito muito nisso. Toda pessoa que ela segue princípios, ela é próspera, ela é abençoada Isso. naquilo que tudo aquilo que ela faz, né? E o deserto que vocês passaram Com fortaleceu, certeza, curou, com tratou, certeza, né? com certeza. Eu vou contar assim bem rapidamente. Esse 2013 foi em abril de 2013. Foi tudo aconteceu num mês só. A minha filha doente, sem eu entender o que que ela tinha. O Marcelo, ele teve um problema no pulmão. E o pulmão dele ficou inchado, ele não conseguia respirar. Todos os dias, todas as noites, eu achava que eu ia ficar viúva a qualquer momento, porque ele tinha picos de parada cardíaca. Nossa. Parecia que. E a médica já tinha desenganado ele. Um ano antes, o irmão dele havia falecido na mesma situação. Eles têm uma lesão no pulmão. Um ano, exatamente um ano, ele caiu doente na mesma situação. Já E. deu aquele pânico, É, né? é. E aí, ele trabalhava na Santa Casa na época, ele ficou doente, pegou férias, e quando foi para ele voltar de férias, eles dispensaram ele. Porque ele entrava no UTI, né? Ele entrava no UTI e não tinha como ele trabalhar daquele jeito. Por algum motivo, eles dispensaram ele. Então, imagina, você. E no mesmo mês, isso tudo no mês de abril de 2013. Nós abrimos o computador, a tela preta, a empresa que a gente tinha feito todo aquele investimento havia caído, sumido, entendeu? E tudo que a gente tinha da uma vida inteira estava ali dentro. A gente tinha perdido tudo. Então, eu lembro de uma noite em especial. Só levantei, né? Porque eu não tinha dormido. Tinha passado a noite inteira em claro. O Marcelo tinha tido uma parada respiratória que, assim, eu achei que ele não ia voltar mais, sabe? E eu passei a noite inteira tentando entender uma coisa comigo mesmo, pensando assim: o que que eu vou fazer primeiro amanhã, de manhã? Eu vou procurar uma outra médica para entender o que que a minha filha tem, né? Porque ela não come, ela já estava anêmica, entendeu? Ela não conseguia comer, tudo ela vomitava, voltava sangue junto. Ou eu vou atrás da bombinha cortada, que eu precisava de ir atrás para o Marcelo, que era, eu tinha que encomendar, que era de fora. Ou eu vou atrás do dono da casa que eu tô morando, falar para ele que eu não tenho mais condições de pagar o aluguel, porque o Marcelo ficou desempregado, eu não vou ter como manter isso aqui mais. Ou eu vou procurar um emprego. O que que eu vou fazer primeiro? E eu lembro do dia amanhecendo, mais uma vez o dia amanhecendo, eu entrei na minha cozinha. Quando eu entrei na minha cozinha, eu sempre gostei de dormir com a louça lavada, eu não gosto de cozinha bagunçada. Hoje em dia já não é mais assim, viu? Depois que você tem filho, três filhos, aí as coisas não quer. Não sei se você tem isso, não, né? Você consegue ter isso. Nós também aprendemos a fazer determinadas escolhas, escolher determinadas batalhas, né? Eu vou resumir aqui para não ficar prolongando. E eu me lembro de eu chegar na cozinha, e essa casa era uma casa antiga, muito antiga, então tinha caixa de gordura. Não sei se vocês lembram da caixa de gordura. Hoje em dia não é mais assim. E eu não sei o que que aconteceu à noite com a caixa de gordura, não sei se ela encheu, o que que aconteceu. Nossa. Eu sei que ela voltou pelo ralo, pela cozinha, sabe? Pelo ralo Da pia. da pia. Mas voltou um monte de barata. Nossa. Quando eu pisei o pé na cozinha, tava infestada de barata. Sabe quando eu pisei o pé na cozinha, foi barata pra todo quanto é lado. Naquele momento foi como se fosse a última gotinha d'água, sabe? Que falta assim do copo para transbordar, porque até ali eu tava forte. E eu me lembro de me cair de joelho no meio da cozinha, no meio daquele monte de barata, cercado daquele monte de barata, e gritar: Jesus, o que que tá acontecendo com a minha vida? Porque eu entendi assim, eu sempre fui honesta, sempre trabalhei certo, sempre servi a Deus. O que que tá acontecendo com a minha vida? E eu me lembro de eu cair de joelho no meio daquele monte de barata, e eu ouvi claramente. Eu costumo dizer que nesse momento, Deus passou a ser Senhor da minha vida de verdade.
Porque até ali eu havia servido os Deus dos meus pais. O Deus dos meus pais, que a minha família que me levava para a igreja. Acredito que ali que foi que eu me converti de verdade. Que Deus passou a ser Senhor da minha vida. De verdade. Gente, que Como se eu incrível, né? tomasse as rédeas da minha vida. E eu senti claramente a minha primeira experiência com Deus, Deus falando abertamente no meu coração: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito com tudo aquilo que estava acontecendo. Deus tinha um propósito com tudo aquilo que está acontecendo. E eu me lembro de eu sentir uma, uma força tão grande dentro de mim. É como se Deus tivesse me revestido de uma força, de uma energia tão forte para passar por tudo aquilo. E eu me levantei dali, decidida, primeiramente, a ser a crente que eu nunca tinha sido, a ser a mulher mais sábia e prudente que eu nunca tinha sido. Eu aprendi a amadurecer. Eu deixei de ser menina naquele dia e passei a ser mulher, tanto de Deus como mulher mesmo. Eu não era mais uma menina. Pronta para ir para a guerra, né? É como se tivesse levantado uma leoa naquele momento. Entendeu? Eu costumo dizer que a mulher, ela carrega a prosperidade da sua casa. Isso mesmo. Eu também Você acredita assim? acredito. Eu acredito que a mulher, ela carrega a prosperidade. Não foi à toa que quando Deus criou Adão, ele olhou para Adão e falou assim: não, ele precisa de uma disjuntora. Precisa. Porque a mulher, ela tem algo Ela diferente. tem isso dentro dela. Se a mulher, ela não fazer diferente dentro do teu lar, as coisas ficam difíceis de E a mulher é o termômetro dentro É do a lar, não é, gente? Pra tudo, Pra pra tudo. tudo. Se a mulher tá bem, a casa tá bem. Se ela tá estressada, ela estressa a casa. Isso, ó, se a mulher levanta feliz, pode estar todo mundo desanimado. Ela consegue contagiar a família inteira. Exatamente. Agora, se ela tá estressada, se ela tá desanimada, se ela é a primeira a cair, O a clima da desanimar, casa vai junto, né? acaba, destrói. Exato. Então, assim, foi nessa dor, exatamente nessa dor, que a OTZ nasceu. Foi quando a gente escolheu perseverar, continuar. A gente podia ter desistido da internet ali mesmo, do que a gente faz. Foi quando a gente conheceu o que que era Google AdSense. Foi quando a gente conheceu o que que era site, o que que era monetização. E foi aí que tudo começou. A OTZ, ela começou exatamente assim, numa sala, na minha casa, nessa casa aí das baratas. Com um computadorzinho, faltando uma tecla. Foi assim que tudo começou. Mulheres fortes, empreendedoras, com uma história incrível de superação, né, meninas? Amanda, e aí? Estávamos nos Estados Unidos já Uhum. e resolveu empreender. Resolvi empreender. E um ponto importantíssimo que ela falou e que meu pai sempre falou, eu lembro ele falando, ou você trabalha isso aqui no Brasil, ou você estuda. Você estudando tem um total apoio. E mesmo chegando nos Estados Unidos, o que a gente observa é dois tipos de imigrante. Quando as pessoas decidem migrar atrás de um sonho, mas continuam na lei da sobrevivência. O que que é? Você sai de um país, leva todos os costumes e não se adapta à cultura. Isso atrapalha o crescimento do imigrante. E muitas vezes esses imigrantes contestavam os meus atos, porque eu escutava: nossa, mas você já trabalha, faz um bom dinheiro, por que que você estuda tanto? Nossa, mas você vai estudar para quê? Eu escutei isso várias vezes. E, principalmente, quando eu decidi que eu ia fazer o meu mestrado, eles falavam assim: mais uma faculdade? Estudar de novo? Estudar de novo? Para quê? Então, eu creio que eu tenho comigo todo o ensinamento e sabedoria dos meus pais, todo o sofrimento que eles passaram e devido à mudança que eles fizeram de país, querendo algo melhor para as filhas. Mas mesmo assim, essa trajetória, o que nós temos muito de imigrantes, independente do status do imigrante, é uma discriminação. Verdade. Nós sofremos essa discriminação. E às vezes não precisa nem mudar de país, né? É. Não precisa mudar de país para sofrer discriminação. O meu pai, mesmo dentro de uma multinacional, ele sofria discriminação com 2 cursos superiores. E ele sofria uma discriminação. Eu acho que isso que foi o gás que deu para ele de ir.
entendeu? Uma oportunidade, sim, eu vou e minha família vai depois. Então, ao longo da trajetória, que nós sabemos que a sociedade, quando se trata de dinheiro, é um pouco masculino. Sim. Então, o tempo todo eu tenho que me impor, ser pulso firme, para que eu tenha aquela credibilidade juntamente com a carreira, É. digamos assim. Tanto que muitas vezes, quando vem, estou eu sozinha e vários homens. Inclusive, meu sócio é um homem, entendeu? E muitas vezes eu escutei, porque o meu esposo, ele não é brasileiro, e a primeira nacionalidade dele não é americana, ele é português. Então, você fala, ah, não, português ficou fácil. Mas tem uma discriminação muito grande entre Portugal e as mulheres brasileiras. Então, quando eu comentei ontem que eu vivia em 3 culturas e um dia eu explicaria, a cultura americana por estar naquele país e pelas filhas terem nascido lá. A brasileira que de coração, mesmo tendo mudado, quando eu saio daqui, eu sinto saudade do Brasil. Quando eu estou lá, não, quando eu estou lá, eu sinto saudade do Brasil. Quando eu saio de lá, eu sinto saudade dos Estados Unidos, porque 25 anos é praticamente uma vida. A vida. Você se adaptou Então, bem aos costumes? agora eu digo que sim, mas no início eu perguntava muitas vezes assim, meus pais me trouxeram para cá, eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém, o que que eu vou fazer da vida? A gente passa por aquele momento de silêncio. Muitas pessoas entram em depressão. E uma jovem que não conhecia ninguém, não via ninguém, se sentia discriminada, vai fazer, vou fazer o quê? Eu vou para onde? Então, o que ocorreu foi, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. A geração atual, eles querem pular esse processo. Etapa. Esse processo, essa etapa é o que amadurece o profissional. E todos nós temos uma trajetória diferente. Então, eu posso contar com o meu colega de profissão, estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, mas a nossa história é outra. E bagagem, né, de cada um. E por Deus, a gente tem que passar por esse processo. Nós precisamos passar por esse processo. Entendeu? O que a Roseli passou era para deixá-la forte. Sim. E se Deus mostrasse para gente o que é a nossa trajetória, nós não iríamos. Eu creio que nós não iríamos. Deixa eu falar, não vou Eu conseguir. não teria colocado todo aquele dinheiro naquela empresa que eu te falei. Eu não teria. Não queria passar por todo aquele sofrimento, né? Mas é difícil compreender isso, mas são passos necessários. Sim. Entendeu? Então, o passo de estar lá aquele tempo todo trabalhando para o governo, sabendo que eu sou capaz. Uma americana que me ajudou na época a resolver algumas documentações da minha mãe, conversando, ela falou assim comigo: Você trabalha com o quê? Eu expliquei para ela. Ela falou assim: Você está fazendo o correto no lugar errado. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não esperava uma americana falar isso para mim. E antes de eu sair, ela falou: Você é pessoas de pessoas. Continuou. E eu já estava naquela discussão, naquele sofrimento, e meu esposo quase falou assim: Para de trabalhar, você não consegue. Entendeu? Até que eu fui e falei com ele: Não, a hora é agora. E a dificuldade não foi necessariamente somente empreender, porque quando eu descobri que eu sou pessoas de pessoas, não somente números, computadores, investimentos, entre outras coisas, eu precisei deixar quem eu era para construir uma nova pessoa, mas na imagem das pessoas. O que que acontecia? Mesmo eu não trabalhando na parte consular, todo mundo queria para o âmbito do consulado. Então, as pessoas criam imagens do que acha que nós somos e nós não somos aquilo. Então, eu tive que me desconstruir para construir novamente, mesmo sabendo quem eu era. Criar uma nova autoridade, né?
uma Em identidade outro país. em outro país. Em Nossa. que em vários processos, durante esses anos, tivemos várias administrações. Tivemos muitas em que eram contra o imigrante. Mas o que acontecia quando eles viam que tinha uma imigrante, mulher, que falava duas línguas, que sabia o que estava fazendo, e ainda tinha curso superior, muitos paravam para me escutar. Essa é a diferença. Aí eles paravam para me escutar. E acredite ou não, muitas empresas americanas, mesmo lá atrás, se a pessoa soubesse se vender e mostrar, era o que eles querem. Porque o fato de estar viajando é o fato de ter estudado e falado mais de uma língua. É. E a geração de hoje não está querendo muita coisa, não, né? Eles não estão querendo nem fazer faculdade mais, eles já querem Sim. pular o processo mesmo. Eles já querem mais para a parte de capacitação, fazer outros cursos de desenvolver, né? Eles entendem que o tempo que você está perdendo ali, os 4 anos de faculdade, você já pode estar Produzindo. produzindo já. É. É aquilo que a gente estava falando, é uma geração que quer tudo para ontem, né? Quer tudo pra Eles querem tudo para ontem. E não é só na área profissional, não, é em tudo. Então, Por isso essa dificuldade de lidar com os sentimentos e tudo mais que eles têm. E Roseli, quando que vocês perceberam que estamos no ramo certo, no negócio certo? Quando que virou essa chave em vocês? Foi quando nós conhecemos uma pessoa na internet e ele virou para o Marcelo e disse assim: Marcelo, é aquilo lá que você falou. Você está errado, tá errado. É isso daqui. Entendeu? Foi quando ele explicou para nós o que que era Google, o que que era site, o que que era o Google Sense, o que que era site. Aí a gente entendeu, achamos o caminho. Achamos o caminho. Porque a gente começou a ver pessoas que tinham sucesso nisso. Entendeu? Por mais que aqui, na época, há 10 anos atrás, não se falava disso, a gente sabia que era algo de pessoas que a gente conheceu que tinha sucesso. E foi quando a gente começou a estudar e a empreender da forma correta. Se capacitar melhor para Se aquilo, né? capacitar e entender e trabalhar da forma correta. Eu sempre falo, as pessoas às vezes pensam assim, ai, quero abrir um negócio, né? Mas assim, você entende? Às vezes nem Aquilo pesquisa direito para entender brilha o que seu é aquilo, olho, né? né? É o que você gosta de fazer, porque assim, eu não vejo uma pessoa ter sucesso sem fazer o que ela ama fazer. É, E vocês veem isso na área de vocês também? sim, Porque tudo tem muito desafio, e se a gente não colocar o amor no que a gente faz, não é verdade? Fica muito mais difícil. sim, com certeza. E Amanda, e aí, como é que foi esse processo? Como que você começou realmente a cuidar do seu negócio? Foi quando eu vi que aquilo trazia diferença na vida das pessoas e era o que eu queria. Então, quando eu comecei a ver os resultados e mudando famílias e ajudando empresas, eu falei assim, gente, agora eu estou no lugar certo. E ainda por cima, qual que foi o meu primeiro problema? Eu nunca podia estar com a minha família. Porque, na verdade, carregar um financeiro do departamento público fora do país Não. não é fácil. Imagina. Então, eu não conseguia estar com a minha família. E empreendendo, estando com uma empresa americana que apoia, capacita, e eu posso ter o meu horário com a minha família, Fez toda a diferença. faz toda a diferença. Então, eu estava feliz transformando vidas. Aí você fala, não, mas é só dinheiro. Gente, a gente paga para nascer, paga para morrer. Não é só dinheiro. E eu não estou falando não só do básico, eu estou falando de sonhos. Sim. Porque a família dos imigrantes lá, muitos deles estão lá há muito tempo e ainda não falam inglês. Olha só. Porque viveram no automático. Quando eles encontram uma pessoa que senta, que eles confiam, que explica tudo, traduz e fala: eu posso fazer algo, eu posso continuar o meu sonho, por que não? Ou seja, quando a gente serve, a gente tem um novo propósito e nós recebemos muito mais em troca, porque é algo recíproco. E você acredita que fé tem muito a ver com o seu propósito? Tem. Sabe por quê?
aquelas pessoas tiveram esperança. Aquelas pessoas já sentaram um dia de joelhos e pediram a Deus: o que que eu faço da minha vida? Chegaram lá, entraram no automático e não sabem o que fazer com o que tem. André e Roseli, um trabalhador, uma família, eles conseguem gerar muita renda, independente do trabalho. Eles não sabem o que fazer com o dinheiro. Nossa. Ou seja, eles entram no automático e não sabem o que Literalmente. fazer. E o que que eles voltam? Eles voltam e pedem a Deus: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Então, quando entra um profissional da minha área e fala: calma, calma, vamos entender o seu propósito, vamos criar uma estratégia, porque muitos querem regressar para o Brasil. Hum. Então, alguns se legalizam, outros não, mas muitos querem regressar para o Brasil. O que que ocorre? Eles não vão trabalhar para a vida inteira. Então, ter uma previdência internacional continua fazendo total diferença. Eu quero falar disso já já, que ontem eu ouvi e eu achei ótimo isso. Eu também estou interessada. É, ontem a gente já ouviu um pouquinho, né, Roseli? Já abriu os olhos, viu, Amanda? Então, Abriu nossos olhos para muitas coisas. eles trabalham muitos legalizam, outros não. Então, imagina quando eu pego uma família em que fala: meu pai trabalhou a vida inteira e não tem nada. Eu falo: então você já tem um exemplo. Está na hora de você fazer algo. E nós, mães, não vou dizer os pais, porque os pais também pensam, mas aqui no momento, nós, mães, pensamos muito no futuro dos nossos filhos. Nós somos a prosperidade da Sim. casa, tudo. Então, o que que ocorre? Eu falo: vamos cuidar de você primeiro. Porque um dia o ninho vai estar vazio, né? Sim. O meu já está quase vaziando. O meu só tem um. E vamos também cuidar de seus filhos. Porque ninguém quer trabalhar a vida inteira É. e quer viver em paz, né? Tá? Mas, Amanda, dá licença. Amanda, assim, ontem, seria bom a gente transmitir isso para todas as pessoas que estão vendo agora. Porque o conteúdo que você trouxe ontem para nós é extremamente necessário. No nossa caminhada, eu vou pular uma parte aqui, Sim. sabe? Que a gente não. Eu só contei nossas dificuldades, né, até agora. Não chegamos na parte do sucesso. Aconteceu exatamente isso com nós que você está dizendo agora. Quando você ganha dinheiro e você não sabe o que fazer com o dinheiro, sabe? E aí, quando você vem de uma situação, de uma família, de uma condição sem uma educação financeira, e você ganha dinheiro, você fica sem saber o que fazer. E aí é onde você aplica errado, Uhum. né? Não sabe administrar o dinheiro da forma E correta. às vezes acha que nem merece Independente do também, que né? você está fazendo, você está achando que você está fazendo a melhor coisa do mundo e de repente aquilo não era o melhor. E então, assim, o teu trabalho que você faz é extremamente necessário, entendeu? Queria ter te conhecido há uns anos. Eu precisava, mas eu acredito que tem tempo para todas as Tem, coisas. chega na hora certa, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, por isso eu sempre falando muito de Deus. E tudo acontece no tempo certo de Deus. Até as lutas, os nossos erros são permissão de Deus. Sim. Para a gente aprender e na segunda chance de a gente fazer certo, a gente tem história para contar, tem pessoas para ajudar, para ensinar, para instruir. Eu tenho certeza que tem pessoas que agora estão ouvindo nós que devem estar passando pelo mesmo processo que a gente passou. E de repente está Que pode aprendendo não o que a estar gente se está sentindo falando. capaz, né? Então. Eu ainda tenho um projeto, porque nessa trajetória toda, eu sempre buscando conhecimento e educação, eu observei que realmente necessitamos de educação financeira Educação em financeira. todos os níveis. Então, nós já lá no âmbito doméstico realizamos palestras de educação financeira. E eu tenho um projeto que está no papel, que eu estou para tirar do papel, que é educação financeira infantil. Nossa, extremamente necessário. Porque eu Já me fala que eu tenho acredito que colocar minhas filhas. que eu não posso deixar de cuidar dos pais, por quê? As crianças aprendem com as nossas ações. Sim. Vocês já observaram que te fala assim: Exatamente. não faça isso, a criança vai lá e faz. Não faça isso, a criança vai lá e faz. Aí o que que ocorre? Mesmo falando, a criança vai aprender.
Mas já observou que quando a criança observa as nossas ações, ela aprende mais rápido? Sim. Então, Aprende muito temos mais que com fazer um ações. trabalho com os pais, mas já estou com um projeto que já está assim, eu tenho que tirar ele do papel, que é educação financeira para as crianças. Sim. Tirar do papel e trazer para o Brasil, né? A minha família já é. Já. Ah, então tá bom. Eu educar os pais para depois educar. Sim, Educação porque financeira. nós aqui no Brasil, eu creio que muitas pessoas têm mente escassa, Sim. Sim. devido a muita luta, a muito sofrimento, que talvez teria que passar por aquilo mesmo, mas se soubesse trabalhar melhor, igual eu falo, tem gente que fala assim, ah, não, mas eu não posso, é só isso. Eu falei, não, não é só isso, é o seu primeiro passo. E se Ela você- acha que ela não merece, Ela- né? Merecimento é o próximo, entendeu? E quer dar tudo para as crianças. Eu falei assim, sim, você deve dar o melhor para as crianças, mas um dia o seu ninho vai estar vazio. E você? Então, nós precisamos cuidar de você também. Sim. Então, esse projeto, se Deus quiser, com a ajuda da querida Ziane, vai sair do papel, entendeu? Com certeza. E é isso, educação financeira, saber trabalhar em todos os níveis, traçar uma meta, uma estratégia e seguir. Não existe nada, principalmente no financeiro, da noite para o dia. Mas organizado, planejado, estrategicamente, aquele objetivo chega e muito mais. É nisso que eu acredito. Nós vamos falar já já de alguns investimentos aí que a gente já ouviu, né, Roseli? Super necessário, né? É. E aí, assim, conta um pouquinho da OTZ. Quando que ela começou realmente a dar certo, que vocês falam assim, nossa, estamos em crescente. Tínhamos um site, a gente já estava rendendo, e o Marcelo ele é muito determinado, muito determinado. Lembra que eu falei que o homem e a mulher juntos, cada um no seu papel, um complementa o outro? E eu costumo dizer que eu acho que se teria alguns momentos que eu teria desistido, sabe? Mas sabe que eu sempre tratei a teimosia do meu marido como um defeito. Dessa fase para cá, eu coloquei em outra prateleira. Sabe, aquela coisa do persistir. A gente começou a bater na porta do Google mesmo. Queremos um MCM, né? Queremos ser parceiro do Google, ter uma network. E com a graça de Deus e permissão de Deus, conseguimos. Quando a gente pegou esse MCM na mão, o que nós vamos fazer? Ele trabalhava em casa, no escritório em casa. Ele já estava trabalhando no hospital, que ele é técnico de raio-x. E falamos assim: vamos, que maravilha, temos uma empresa agora, um MCM, o que vamos fazer com isso? Né? Foi quando a gente decidiu abrir o primeiro escritório. Abrimos o primeiro escritório. Foi um projeto assim, a OTZ, ela é uma empresa que nasceu no coração de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Sabe, eu falo assim, não é porque Deus apontou lá assim e falou assim, esses aqui são meus filhos prediletos, eu vou abençoar eles. Não foi isso. Tudo tem um propósito. Sim. Deus tem um propósito. E a OTZ, ela abençoou muitas vidas, entendeu? Abençoa ainda, né? Muitas vidas. E foi justamente com esse intuito. E quando a gente abriu o primeiro escritório, as primeiras pessoas que começou a trabalhar foram as pessoas conhecidas que estavam ali, não entendiam nada do ramo, era digamos, totalmente diferente. E começamos assim de uma forma tímida, num escritório, e em um ano ela deu um boom assim, absurdo, que a gente não estava nem mesmo preparado para lidar com tudo aquilo. É onde entra a Amanda, que eu devia ter conhecido a Amanda lá naquela fase. E passou a abençoar a vida de muitas pessoas, porque imagina, a família que vivia uma vida difícil, a gente já começou a ajudar a poder ter condições de ajudar a família, ajudar pessoas, a nossa mente mudou muito. O André, é uma coisa assim, impressionante o que Deus fez, né, nessa fase da nossa vida, porque foi algo assim, além daquilo que a gente esperava e imaginava mesmo. Olha que incrível, né? Ou seja, Deus estava preparando você Sim. para o extraordinário. Exatamente. Eu Exatamente. creio que nada é em vão. E abençoou, assim, hoje quando a gente chega no Google, numa reunião no Google, e a gente entra lá e você senta e você vê que
que são pouquíssimas networks que tem ali, e saber que nós hoje somos um parceiro do Google, que nós estamos São ali sentados. merecedores de Da onde estar lá, né? saiu, a gente entende que essa mentalidade, que é aquilo que a Amanda tá falando, sabe? Lá atrás, que aquilo não era para mim, que a gente não podia, que, sabe assim, isso não é real, entendeu? A gente tem que quebrar essa mentalidade, São essas crenças que barreiras, nos essas limitam, crenças. né? O, a Amanda fala bastante que ela teve no exterior, mas imagina a gente que foi criada e teve aqui o tempo todo aqui no Brasil. E o Brasil, Amanda, você sabe, se é brasileira, é uma cultura com uma mentalidade pobre, Hum. sabe? Sim, é a cultura, parece que está impregnado na cultura do brasileiro. Essa mudança de chave do empreender, do investir diferente, isso que você vai trazer daqui a pouco para a gente, é algo que o brasileiro muitos desconhece. E às vezes empresários, né? Que tem uma condição já de vida financeira e está investindo errado, fazendo errado, por conta da cultura que a gente vive Não, isso mesmo. é verdade. É um ponto interessante você falar de crenças, porque também muitas pessoas falam assim: ah, não, crença não existe. Mas, na verdade, a sua história, a sua dor, o que você viveu, você teve que superar, e muitas delas talvez são crenças dos nossos pais. Sim. Mas é Então, vou contar uma exatamente. coisa para A gente você. traz da família, né? Sim. A E família. carrega aí por anos e anos na nossa Crença vida. e cultura. Quando eu decidi empreender, a última pessoa que descobriu foi minha mãe. Porque ela virou e falou assim: eu não contei. Ela falou assim: mas por que que você tinha épocas, principalmente por causa do Covid, que dava para ir fazer um home office limitado? Por que muito limitado? Porque o governo não deixava que saísse tudo do office. Então, o que acontecia? Se eu tinha uma necessidade de alguma coisa, eu conseguia manter por 1 ou 2 dias de home office, mas eu tinha que finalizar tudo no office, entendeu? Então, o home office, no meu caso, ajuda muito em questão da minha família, que é um dos meus propósitos. Mas para minha mãe, a crença de que você largou um emprego seguro, Hum, público, para empreender, é loucura. é loucura. Na cabeça é Eu até loucura. brinco que eu falo assim, Loucura. eu tenho um post que eu coloquei uma ovelhinha cor-de-rosa, mas o tempo todo que passava na minha mente é a ovelhinha negra. Negra. Eu choro sempre que Ele vai fazer o contrário do que vai. E depois que É. veio o sucesso, veio assim, oh, foi por isso que ela fez isso. É. Então ela falou assim, mas você ter ficado muito tempo home office, Hum. tá tudo bem? Entendeu? Aí eu falei assim, mamãe, vamos tomar um cafezinho? Que aí eu vi que já Pra explicar, né? ia explicar. Ou seja, crenças, culturas, para ela e muitas pessoas, é do serviço público que você tem que Era uma estabilidade, né? era Para a conhecida como vida toda. estabilidade. E eu falei assim, não, chega. E em relação a empresas privadas, eu fazia elas enriquecer mais ainda. Eu falei assim, não, chega. Então, o empreender também é o que eu falo. Todos podem empreender, mas empreender não é para todo mundo. Exato. Entendeu? E você percebe, agora já entrando aí no seu negócio, que as pessoas ainda não têm a cultura de fazer a sua reserva, de pensar numa aposentadoria. Você percebe isso ainda ou já melhorou muito? 100%. É algo ainda que as pessoas parecem que eles estão vivendo como se não soubesse amanhã. Você acha que aqui no Brasil é mais? Eu acho que Ou lá na cultura americana? Eu Acho acho que é que é a igual. mesma É igual. coisa, é igualitária com rompantes diferentes, entendeu? A juventude agora quer pular etapas. Alguns têm consciência, Uhum. outros, por enriquecerem muito rápido, acham que será infinito. Ou herdarem algo? Ou herdarem Né? algo, E será não estão infinito. preparados para isso e não sabem administrar isso. Não estão preparados e não sabem administrar. Uma coisa que eu falo para todo mundo, que quando chega a parte em que a pessoa está revertendo aquele dinheiro e o valor é muito alto, e muitas vezes as pessoas perguntam, eu posso sacar tudo?
Eu falo, pode, mas é altamente não recomendável. É. Porque as pessoas não sabem administrar um volume alto de dinheiro. Exatamente isso. Porque na sei mente ele se torna infinito, mas ele não é infinito. esse que E não vai acabar, né? estando com a empresa, torna-se vitalício. Essa que é a diferença. Nós já vimos pessoas que ganharam na loteria, ficaram milionárias, perderam tudo. Pessoas que construíram patrimônios, ou talvez teve uma sucessão, falaram assim, não, eu vou passar para o meu filho, para minha filha, perderam tudo. Então, nem todo mundo sabe administrar altas quantias, sendo que pode colocar aquele dinheiro para continuar trabalhando para eles. Sim. E eu imagino que o seu trabalho tem todo esse processo de conscientizar as pessoas também, não é? Temos, por isso que fazemos reuniões particulares e privadas. A gente precisa entender o objetivo daquela empresa, daquela família e mais de uma reunião. Porque vai ter que mudar a mentalidade Eu ia das falar pessoas, porque né? começa você tentando explicar e fazer a pessoa entender que ela precisa mudar aquela mentalidade, né? Corretíssimo, dessa forma. É dessa forma que eu posso. Tem que trabalhar primeiro a mentalidade da pessoa para ela entender, Por isso porque que senão ela vai lá e faz aquilo lá que você falou, saca tudo. isso. Primeira oportunidade, vai lá, saca Olha tudo. que interessante. Não é na minha linha de trabalho, mas vocês vão entender. Uma pessoa que recebe uma alta quantia de dinheiro, que seja por herança ou um bônus muito alto, mas aquele dinheiro que ele não esperava entrou. E ela tem, por exemplo, uma casa que está pagando. Aquele dinheiro daria para pagar aquela casa. Então, tem duas maneiras de você fazer isso. Você pega aquele dinheiro todo e paga a casa. Tô livre. Maravilhoso. Mas alguém aqui já pensou em pegar aquele dinheiro, encontrar um investimento que te trará dividendos e o montante da parcela daquela casa e continuar com aquele dinheiro? Está trabalhando duas vezes. Sim. Você vê que é uma mentalidade, né? Mas a pessoa com a Tudo. mentalidade escassa, ela quer acabar com o que ela vê naquela mente Que como tá ativo. pronto e E ficar se sem livrar nada, daquilo. né? Isso, sendo que aquele dinheiro pode estar rendendo, trazendo um retorno mensal, anual, em que é o valor da prestação da casa. Sem mexer no dinheiro. Sem mexer. Amanda, eu acho que você não devia ir voltar. A Roseli já quer te sequestrar. Eu acho que você já devia ficar por aqui, tá? Que é super necessário. A gente vai ter muitos clientes para indicar para ela, né? Para, aqui não vai te faltar trabalho. E essa minha luta de estudar, trabalhar, sobressair, olha para você ver, por ser uma das pessoas que fala mais de uma língua, fala, você não quer viajar? É muito bom esse tempo fora de casa. Graças a Deus temos a internet, FaceTime, continuo agarradinha com minhas filhas. Elas estão lá. Estão lá. Tá só você aqui. Estou só eu aqui, eu e Deus. Quanto tempo que você vai ficar? 2 semanas. As 2 Eu semanas. volto no dia 2 de novembro. Aí as minhas viagens encerraram, volto a viajar no ano que vem. O meu schedule não está muito certo com o do Paulo, mas nós estamos tentando estar juntos em algumas das viagens. E ontem a Amanda falou pra gente, né, de uma aposentadoria, né? Isso. Com que você vai reservando, né, Amanda? Como que funciona isso rapidinho aí pra gente, pra quem tá nos Vai ouvindo? interessar. Sim. Tá? Numa velhice, não é verdade? Então vamos lá. Mesmo a pessoa estando no Brasil e nunca ter ido nos Estados Unidos, é possível. Eu até brinco e falo, não precisa gostar dos Estados Unidos, gosta apenas do retorno que você vai ter por ser uma moeda mais forte. Os cálculos são feitos de acordo de duas maneiras. Ou pela a idade da pessoa, geralmente a 66, 72 anos, faz aquele cálculo. Qual a primeira maneira?
o que a pessoa gostaria de colocar anualmente. Mas temos um outro cenário. Quando a pessoa fala, eu quero este valor anual. Então, tem como fazer o cálculo dessa forma. Depois de fazer o cálculo, analisar a estratégia, inicializamos com a aplicação. Documentação super simples. Um passaporte, um comprovante de residência. Por ser empresa que trabalha com clientes internacionais, precisa ter um comprovante só para saber a localização da pessoa. E um comprovante de renda, uma forma que a pessoa demonstre a origem do dinheiro. Por quê? Nós trabalhamos com um câmbio e um volume de dinheiro muito alto. Então, para não ter problemas nem cambiais e saber a procedência, precisamos só uma comprovação. Após a análise, sendo aprovado, o primeiro depósito e já é garantido, só seguir o ciclo. Tem um mínimo para começar? Vai depender da idade e do propósito da pessoa. Sim. Entendeu? E lembrando que é anual. Um motivo que é anual, justamente para minimizar taxas de câmbios, entre outros contratempos. Um ponto importantíssimo. Essa previdência internacional privada não estará sob leis brasileiras, o que se torna seguro, Se mudar algo, está garantido. porque estará regido sobre as leis americanas. Então, estará protegido. Porque nós sabemos, a democracia do Brasil, ela é, de certa forma, muito jovem. E nós sabemos também as grandes mudanças de imposto, de juros. É instável, nosso país é instável. É instável. Tudo. Não vou dizer, não vou dizer que nada nunca aconteça nos Estados Unidos. Sim, é uma outra economia, mas é uma economia forte. Sim. Então, levando parte do patrimônio e protegendo lá, a pessoa tem todo o rendimento de uma previdência e ainda tem também uma proteção de vida. Com risco muito baixo, né? Não, zero risco. Zero risco? Zero risco. Eu ainda te falo, zero risco. Nossa. E para os filhos? Também pode fazer para os filhos. Então é a partir de Mesma qualquer coisa. idade. A partir de 15 dias de vida. Nossa. Eu tenho mamães que me procuram com 1 mês de vida. Ah, então. Já quer planejar o futuro do filho, né? Planejar. Era isso, mãe, que você tinha que ter feito. Eu ter sido lá pro criar da mãe, feito minha previdência. Entendeu? Legal. É mais simples que as pessoas pensam e é muito seguro. É muito, muito seguro. Então, é importante estar fazendo essas viagens, ter um contato com as pessoas, tirar as dúvidas, porque é uma mudança na vida no futuro das pessoas e de empresas, porque a empresa, Roseli, que diga, né? A empresa é maravilhosa, mas oferece risco, né? Você Sim. muito mais Nossa, e estamos aprendendo. entendeu? Estamos aprendendo. Então, aquela empresa que cresce, que traz tudo que você tem hoje, tem que cuidar dela. Sim. Principalmente chamando a questões tributárias no Brasil. A gente se dá bobeira, que nem nós que começamos dessa forma que eu estou te contando, que é como se fosse, sabe aquele empreendimento de família, que é uma fabriquinha de paçoquinha no fundo da casa, que começa a pegar grandes pedidos e vai crescendo, vai crescendo. O crescer é um desafio, né? Vai crescendo, vai crescendo. O problema não é nem você crescer, o problema às vezes não é se você chegar lá, o problema é você conseguir se manter lá. É. Correto. E o manter lá é você o quê? Você entender tudo isso que a Amanda está falando. Sim. 100%. E o que me entristece muito é os jovens de hoje pulando essa etapa, porque eles não vão conseguir se manter. E o pior não é isso, é o emocional que eles não têm para lidar com os fracassos. Correto. Porque a gente foi criado né? Já trabalhando. Com isso, você não pode, você não tem, isso você não pode. Quantas vezes, assim, tinha vontade de comer uma coisa e não podia, entendeu? Hoje os jovens eles têm tudo. Eu falo pelas minhas filhas, Mais tá? fácil, né? Traga as coisas lá. Eu falo, gente, no meu tempo, que eu era criança, nunca que essa bandeja de Yakult ia estar nessa geladeira.
Então Não, verdade. eles têm toda essa facilidade, eles não têm emocional às vezes para lidar com os fracassos, não estão prontos para isso, não passam pelo processo. E aí é onde a gente consegue ver o que a gente vê por aí, né? Os jovens adolescentes ainda já se suicidando, já em Isso é depressão, verdade. com crise de ansiedade, Eu vejo entendeu? demais ansiedade. Muita ansiedade. Porque na empresa também eu dou treinamento para as pessoas que estão entrando. Então, tem um jovem que um dia eu virei para ele e falei assim: ele está na Flórida, eu estou em Nova York. Eu virei para ele assim: calma, senta na mesa, porque ele já estava em pé. Senta na mesa. Ele não tá tudo bem, não. Pode sentar. Queria nem sentar. Ele não queria sentar. Meu Deus. Ele estava num estado de ansiedade Tanta tão ansiedade. grande. Eu falei assim: olha, o que que nós vamos fazer a partir de agora? Pega um papel. Ele, não, eu tenho um computador. Pega o papel. Imagina eu Não usa papel, não usa papel mais. papel. Ele pegou o papel, ok. Você vai pôr 1, 2, 3, 4, 5. Eu citei para ele todas as etapas do que ele estava precisando, que ele não estava fechando. Só que eu fiz uma regra. Eu só ia falar com ele de novo quando ele finalizasse um. Deu processo para ele. Finaliza um. Ah, tá, vamos continuar? Não, nós encerramos por hoje. Eu continuo mentorando você, mas me traz um. Aí ele teve que acalmar. Ele teve que baixar. Porque ele tem um potencial Ansiedade alta. fenomenal. No caso, ele nasceu lá também, mas ele fala português, ele quer muito trabalhar, mas foi, não. Sim, Ou seja, essa geração tem essa ansiedade de tudo exatamente. para ontem. Eu acho que o fato de ter informação muito Demais, fácil, fácil. mas o problema é que não é informação de qualidade. Sim, Nem sempre é informação de qualidade. A gente tem que saber buscar na fonte, exato. entendeu? Então é isso. Eu falo assim, a internet, ela foi uma bênção, né? Na nossa, para essa geração, para tudo. Trouxe Só muita que coisa boa, né? ao mesmo tempo tem o ônus e o bônus Sim, nisso daí. Porque o que acontece é que esses jovens que eles veem muito rede social, né? E querem um padrão de vida e querem pular as etapas. Exatamente isso. É onde gera ansiedade, a busca por sucesso, esse sucesso inflado, né? Sem conteúdo, né? E é aí que tem se perdido, né? E até mesmo nós, viu? Da nossa geração, estamos caindo nisso. Estamos caindo, né? É a injeção da dopamina online. É uma vida que é mostrada, que não quer dizer que é a realidade. uma vida fake, né? Isso. Em que eu fica lá, ó, só assim, alimentando o cérebro de nada. Exatamente. E é aquela dopamina ali, achando que, olha, se aquela pessoa conseguiu chegar ali, certamente todos nós podemos. Aí olha e fala assim, não, eu tenho que conseguir isso também. Mas a qualquer Exato. custo, de uma forma que eles não entendem o processo. Às vezes não conhecem nem a história daquela pessoa, todo o processo que ela passou para chegar ali, né? Roseli, Querem pular. queria que você deixasse uma mensagem. Nós já estamos indo para o final do nosso episódio. Para quem está em casa nos ouvindo, que está pensando em empreender, mas tem todas as dificuldades que nós tivemos, qual que é a dica? Qual que é o conselho que você dá para elas essa noite? Eu vou falar com você, mulher, tá? Eu vou falar como estamos entre mulheres, vou falar com você, mulher. A primeira coisa, você precisa encontrar sua identidade. Você tem que ter sua identidade. Entender quem você é, primeiramente. Porque a partir do momento que você se encontra em você mesmo, as demais coisas ficam mais fáceis. Sim. Fica tudo muito mais fácil. Então, primeiro se encontre em você. Depois entenda qual é o propósito de vida que você tem. Se você tem uma crença, algo, com certeza você tem um propósito também em cima disso. Família. Família ela é a base de tudo. Entendeu? A partir do momento que você cuida da sua família, você não abandona o seu papel dentro da tua família, você passa a seguir uma coisa que se chama princípios, entendeu? E quando você encontra princípios, tudo fica muito mais fácil, porque você tem o quê? A bênção de Deus. E quando você tem a bênção de Deus, por que que a gente vai em alguns países e você fala, nossa, por que que esse país é super próspero? Gente, esse povo aqui, o que que acontece? Parece que tudo que eles tocam vira ouro. Você vai lá, eles têm princípios, segue princípios. Então, o que eu digo aí, segue princípios, trabalhe, não tenha preguiça,
tá? Porque não vai prosperar, ninguém prospera na base da preguiça, só com o celular na mão, procurando aqueles cursinhos rápido, básico, às vezes até mentirosos que tem na internet. Então, primeiro, entenda o que que você quer, o que que você gosta. Entendeu? O que que te dá prazer? O que que é a tua missão? Encontra o teu propósito e não desistir, gente. Não desistir. Não fique pensando que você vai fazer na primeira vez e aquilo vai dar certo, que tudo vai ser mar de rosa. Não é, Porque não é. não é, não é. Não é. Não abandone o propósito. Um atleta, antes de pegar uma medalha, subir no pódio, teve toda uma trajetória. E essa trajetória, ele caiu, ele se machucou. Treino, né? Ele se machucou, ele desistiu, pensou em desistir. Teve aquelas pessoas que apareceu para ele, ó, toma esse negocinho aqui, vai te ajudar. Teve as más influências. Então, ele teve que ter o quê? Determinação, um foco, um olhar para frente e não desistir, não olhar para trás. Não olhar para os fracassos, olhar para aquilo que pode dar certo. Isso É mesmo. basicamente isso, Perfeito. né? Amanda que teve essa trajetória, que virou uma trajetória internacional. Imagino que você teve desafios pessoais gigantescos que você teve que enfrentar. Então, deixe uma mensagem, pode ser para as mulheres, para todo mundo que está nos ouvindo. Fala dessa perseverança. Sim. Não foi fácil, o desafios parece agora que foi fácil, mas o desafio cultural também, de uma família que eu fui, tipo assim, ok, estou aqui. O primeiro passo é buscar o conhecimento. Se tudo está muito fácil, busca o conhecimento na fonte correta, entendeu? Igual muita gente agora fala, faculdade para quê? Sim, gente, tem como buscar o conhecimento na fonte correta. Faça uma base. Precisamos de uma base. O que que é a base? A família é uma base. A sua fé é uma base. Essa base vai ajudar você a atingir o seu propósito. Se a base não está bem feita, um dia a casa cai. É isso. Essa base que vai fazer com que você atinja o seu propósito. Eu falo que eu sou um pouco das antigas. Usa o lápis. Põe na ponta do lápis. Visualize os seus passos. Porque desta forma você conseguirá atingir os seus objetivos. Seja empreendendo, seja com a família. E não é somente aqui no Brasil. Também vejo muitos jovens nos Estados Unidos perdidos financeiramente. Então, o que eu diria? Base, fé, propósito, conhecimento. Isso que eu teria para falar. Você pode vencer aqui ou fora. Sim. E mantenha constância. É necessário constância. Porque com a constância, desafios aparecem e a gente consegue vencer. Só que muita gente acha que a constância, ela é assim, linear. Não necessariamente. A constância é não parar. Um dia eu estou alto, um dia eu estou baixo, um dia eu estou alto, mas eu nunca parei. Por Sim. quê? Se até aqui eu cheguei, é porque Deus está comigo. Não É Exatamente. isso. Meninas, um prazer receber vocês aqui hoje no Mascarim Podcast. São mulheres dominantes, todo mundo aqui percebeu, que fizeram a sua história, que aconteceram, que tiveram propósito, que tiveram muita fé nessa trajetória toda. E a gente tem que, assim, ouvir, se inspirar, porque são mulheres que fizeram a diferença, que apoiaram homens que se tornaram grandes homens também, né? Claro. Porque são apoiadoras, porque confiaram no propósito como casal e se desafiaram. Então, assim, um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Teria muito mais história, foi tudo resumido, porque tem muita coisa boa para contar. Vou deixar o contato depois da Amanda, para quem Sim. quiser entrar em contato com ela. Sim. Eu falo que é uma educação financeira que todos precisam ter, não é mesmo? Sim. Sim. E agradecer vocês que estiveram com a gente até agora. Os nossos patrocinadores, Hashimitsu,
Carmen Stephens e Melissa Barros, um prazer. Olha essa mesa maravilhosa, que a gente vai experimentar tudo isso agora, que cada episódio a Hashimids capricha nos doces que ela manda. Muito obrigada e eu espero você no próximo episódio.